dar prosseguimento hoje, irmãos, ao nosso estudo da Epístola de Pedro, né? Queria voltar a falar sobre alguma coisa que eu já tenho falado em outras oportunidades, mas aproveitando-nos deste dia de culto de oração, para voltarmos a um assunto que é a questão da objetividade, do orar com objetividade. Eu não sei se a Mana já tem um número, querida. 32, né? Primeira reunião de volta foi 40, né? 32. Se começar a cair, eu vou fechar quarta-feira, para dar saudade aos irmãos voltarem. Mas aí eu falto com consideração aos que estão vindo, né? Não é verdade. Vamos ler então, irmãos, o texto que está exposto para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 6, de versos 5 ao 8. Leamos. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olhe seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Final de mês, sexta-feira, as filas são imensas para se ir aos caixas eletrônicos da agência bancária. De repente, uma das filas, aliás, a maior delas, parece não andar mais. Há um cliente embaraçado com alguma coisa, ele põe o cartão, digita, espera, balança a cabeça negativamente, põe de novo o cartão e digita, a coisa não funciona, há algo errado. E na fila começam as reclamações, né? Aliás, esse negócio é interessante, irmãos. Quando eu estive em Maceió, eu vi uma coisa lá que eu não sei se existe em outro lugar do Brasil. Eu nunca vi uma gente com tanta paciência para ficar na fila, igual aquele povo de Maceió. Porque o cliente vai pagar, dá problema no cartão, a fila está grande, a pessoa não consegue, o caixa não se incomoda, telefona para o cartão, para tentar resolver o cartão para a pessoa, e nós lá na fila esperando, né? E eu falei com alguém assim, claro, não aborrecido, digo, meu amigo, se sair no Rio de Janeiro, você não quer aqui é assim mesmo, moço, é do mesmo jeito, é assim mesmo, é tudo devagar. Eu digo, puxa vida, que lição boa de paciência, né? Mas às vezes a coisa complica. Nesse caso aqui, o povo, era no Rio, né? O povo começou a reclamar, e alguns dizendo, chama o funcionário, peça ajuda, esse negócio não anda, eu quero voltar para casa. Não conseguindo de novo, o cliente atrapalhado chama o funcionário do banco, solícito, não é? Pergunta, pô, não é que eu lhe posso ajudar? Sem perder a pose, não é? E sem pressa, o cliente, né, por sinal muito bem vestido, parecendo ser uma pessoa realmente de uma certa posição, apesar do tamanho, ele não demonstra muito anseio e diz ao funcionário, meu prezado jovem, me permita a obsecração. É que nós somos um país cheio de gente inteligente, por um lado, mas por outro lado nós temos uma população ainda tupiniquim, que diante dessas máquinas maravilhosas, mas por demais frias, costuma se complicar. Na verdade, eu sou mesmo um misoneísta convicto, eu sou daquele tempo do cheque, eu tenho saudade do cheque, quando a gente fazia o cheque, assinava o cheque, agora tudo tem que ser feito dessa forma, enfia-se o cartão, tem que se apertar esses numerozinhos por causa da tal senha, parece que todo mundo virou agente secreto. Sabe, meu jovem, com tantas coisas na vida para pensar, valor de conta de luz, telefone, água, preço da carne, do pão, questão da pandemia, a gente acaba se confundindo. E na hora de bater os tais numerozinhos, a gente se confunde um pouco, atrapalha, equivoca-se. Dá então para você me ajudar? Rapidamente o funcionário percebeu o problema,
do cliente bem-falante. Ele estava usando a sua senha de outro banco. Ainda bem, irmãos, porque as pessoas na fila a essa altura estavam mais do que irritadas, principalmente porque o cliente, que já demorara tanto tempo para pedir ajuda, ainda fez esse discurso enorme, não é? Para poder finalmente permitir que o funcionário lhe ajudasse. Quando tudo, irmãos, poderia ser resolvido apenas por uma pequena frase: eu não consigo acertar a minha senha, dá para me ajudar? Conquanto, irmãos, para falar com Deus, para suplicar-lhe o socorro, nós jamais tenhamos os problemas com filas, o Senhor Jesus Cristo nos mostra a necessidade de nós sermos específicos nessas orientações que nós acabamos de ler, isto é, de sermos diretos em nossa maneira de falar com Deus. Direto não é sinônimo nesse caso aqui de ser atrevido. A razão para esta orientação é clara: para Deus o que importa não é o número de palavras que nós dizemos, e nem a nossa eloquência. Ao conversarmos com Ele, o que vale é a nossa sinceridade, é o que está no nosso coração que vai outorgar credibilidade à nossa palavra. Toda a nossa necessidade diária pode ser expressa com essas 9 palavras que levam 3 segundos para ser ditas: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma das exigências, irmãos, mais severas feitas aos jornalistas é que eles sejam claros e objetivos. Quando o pastor começa a se alongar demais no sermão, os irmãos reclamam, não é verdade? Argumentam que já a certa altura do sermão já não conseguem mais acompanhar o raciocínio. E normalmente é isso mesmo que acontece, porque é importante se falar objetivamente, claramente, diretamente e com simplicidade. No caso da oração, irmãos, não por causa de Deus. Deus não se confunde com nada, Deus não se atrapalha com nada, mas é por nossa própria causa, por causa dos outros, no caso das orações públicas. Quando oramos, então, devemos ser objetivos, claros, diretos e simples. O irmão que acabou de orar aqui, a pedido do nosso irmão, foi objetivo, claro, né? A oração atendeu e foi exatamente o que se precisava ser dito, e a maioria dos irmãos oram dessa forma. A Bandeira também, quando orou, fez da mesma forma. É claro que o irmão pode dizer: bem, mas quando eu estou sozinho? Sim, orações longas não quer dizer que elas sejam em vão, irmãos. Quando você está sozinho, e às vezes dependendo da situação que você está passando, as frases se alongam, a conversa com Deus pode ser longa. Há um livro chamado O Maior Psicólogo que já existiu, e exatamente o livro fala sobre Jesus Cristo, mostrando como Jesus nos ensina a psicologia, e era um mestre realmente, não poderia ser de outra forma, em psicologia. Mas é interessante, irmãos, a psicologia ensina que quando você começa a repetir as coisas, você se perde. E veja bem, Deus não se perde, mas você se perde. Então, mesmo quando você está falando sozinho com Deus, se você começar a repetir demais, você vai se perder. Deus não vai se perder, mas você vai se perder. E aquilo não vai fazer bem para você. Você vai acabar terminando a oração com aquela sensação de que não foi ouvido, de que não vai ser atendido. Mas isso não é porque Deus não te ouviu, é porque você falou, repetiu demais, cobrou, falou de novo, citou textos bíblicos para Deus, para lembrar Ele a Bíblia, não é? E essas coisas todas, e de repente você não percebeu que você já não estava nem mais com controle do que estava falando. Mas a oração não nos dá o direito de nós sairmos do nosso controle. Nós não entramos em êxtase, né? Quando nós estamos orando, nós não saímos de nós precisamos manter a nossa mente. Então, ao mesmo tempo que orações longas não significam orações vãs, dependendo das circunstâncias, não é? E do contexto, elas não precisam realmente serem constituídas de repetições que façam com que você se perca naquilo que você está dizendo. Me permitam falar um pouco mais sobre essa questão, a de sermos diretos em nossas orações, porque quantas vezes nós oramos mais ou menos assim: Senhor Deus, abençoa a nossa terra, abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos missionários. Por favor, eu não estou dizendo que não se possa orar assim, mas eu estou dizendo que a gente tem que estar muito ligado ao que está pedindo, e quanto mais ligado nós estivermos em nossas orações, mais a gente vai perceber que tem de especificar quando nós oramos: abençoa os nossos missionários. Quais?
Abençoa, Senhor, todos os missionários. Perceba no que você está falando, porque, de certo modo, você não está mostrando que você está muito ligado a esse negócio. Quais missionários, queridos? Você não sabe quais são todos os missionários, mas você sabe de alguns missionários. Separe aqueles, ore por aqueles, né? Quando nós oramos por um país da igreja perseguida, há um país determinado. E eu sempre aviso, nós não conhecemos as pessoas lá, nós não sabemos o nome de alguém, mas nós sabemos que há uma igreja que sofre. Então, Senhor, abençoe a igreja que sofre. Hoje nós estamos orando pelo país tal. Então, abençoe a igreja neste país. E aí a gente mostra o slide, vai ficar a bandeira do país, até para ajudar nesse aspecto. Porque se o irmão orar, Senhor, olha, abençoa, Senhor, todos os crentes que estão perseguidos. São em mais de 60 países, irmão, onde os crentes estão perseguidos. Por quais crentes você está pedindo? Ah, mas eu não sei quais são. Aprenda a saber, aprenda a procurar. Mas Deus não vai me ouvir, não estou dizendo que Deus não vai te ouvir. Mas a oração, irmãos, não é por causa de Deus, a oração é por sua causa. É você que não vai se ouvir. É você que vai terminar a oração e dizer, eu orei pela igreja que sofre. Qual? Por qual igreja que eu estou orando? O que está acontecendo aonde? Porque eu não estou sabendo. Então é preciso, irmãos, que a gente tenha esse compromisso conosco mesmos. A lista de oração, a nossa lista de oração, de intercessão, ela nos ajuda a dizer, ela é objetiva. Se você quer orar por todos os irmãos que estão ali, tudo bem, mas a facilidade é que você pega o seu nome e encontra os nomes específicos. Você sabe que há pessoas que estão na lista que não está na sua lista, mas você quer orar por ela. Tudo bem, você lembrou o nome dela. Mas a ideia é que aqueles nomes que estão ali sejam, naquele momento, o seu objetivo. Papai e mamãe de oração, tem um grupo de jovens pelos quais você está orando especificamente. Apareceu um outro nome, apareceu um outro... Não está proibido de orar, obviamente que não, mas aquele é o seu compromisso. Porque isso é por sua causa, volto a dizer, não é por causa de Deus, é por sua causa. Você precisa saber como é que você está lidando com isso, e isso começa a entrar na sua vida e fazer parte da sua vida. E aí você vai perceber que essa objetividade vai lhe abençoar, vai lhe fazer realmente presente e perceber que você está presente na vida da pessoa. Porque a oração, irmão, se a gente não tiver cuidado, o pessoal costuma fazer a coisa, eles chamam que há certas orações que viram rezas, né? Bem, em inglês não existe essa diferença, não existe reza, oração, a palavra é a mesma para as duas coisas, né? Isso é coisa quase que do Brasil, e não sei se em outro idioma existe, não sei se no espanhol até tem essa diferença, acho que existe, mas nos idiomas saxônicos não existe isso. Oração é sempre oração. Mas você pode fazer como aquele camarada que fazia o seguinte, ele começou a ter preocupação de orar e de repente ele percebeu, não, eu preciso ser mais específico, tudo bem, mas cuidado também, porque ele fez uma lista, para não esquecer, a preocupação dele era não esquecer pelo que eu devo orar, então ele fez uma lista, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, chegou a uns 30 e poucos pedidos, e ele passou a fazer aquilo. E para não esquecer, ele pegava o papel dele antes de orar, Senhor, abençoa, repetia, lá pelas tantas, numa determinada noite, já um pouco cansado, ele só pegou o papel, olhou, mostrou para Deus, é isso aqui, ó, o senhor já conhece. Ele, claro que Deus já conhece há muito tempo, mas acabou para ele a oração, não houve mais oração, ele não estava mais envolvido com aquela situação. Mas Deus conhece, sim, é claro que Deus conhece, mas no coração eu tenho de me identificar o máximo que eu puder, com a causa do meu pedido, ou ela corre o risco, a oração, minha oração, para mim, pode correr o risco de se tornar vazia e sem sentido. A oração específica, irmãos, carrega poder. É verdade que há momentos quando até podemos orar assim, ó Deus, salva este país imenso, maravilhoso, de dimensões continentais, mas com um povo tão idólatra, tão enganado por tantas falsas religiões. Mas, sem dúvida, a nossa oração mais constante nesse aspecto pode ser assim, Senhor, abre os olhos espirituais do fulano, do beltrano, do cicrano, para que ele seja salvo. Abre os olhos da fulana, para que ela seja salva. É verdade que há momentos quando até podemos orar assim, Senhor, ajuda-me em todos os meus estudos, porque eu preciso passar de ano e concluir este curso. Para mim está muito difícil de ser levado, eu me sinto cansado, eu já estou aborrecido com ele.
Mas, sem dúvida, a nossa oração mais constante nesse aspecto pode ser assim: Senhor, alarga-me o entendimento e me dê forças para estudar, para que eu tire uma boa nota na prova. Você precisa estudar. Então tem que pedir a Deus forças, não é, para você estudar. É verdade que há momentos quando até você e eu podemos orar assim: ó Deus, ensina as pessoas da minha igreja a se amarem, porque a tua igreja deve ser um lugar de amor, de perdão, de compreensão. Ou ela estará fadada, não é, a falhar como igreja. Ok, mas de repente a nossa oração mais constante pode ser assim: Senhor, me ajuda a amar a minha esposa, me ajuda a amar o meu esposo, me ajuda a amar o irmão fulano, a irmã fulano, para que haja mais amor na tua igreja a partir de mim, a começar de mim. É verdade que há momentos quando até podemos orar: Pai, Deus de todos os pastores sinceros, abençoa o meu pastor, porque ser pastor é uma tarefa muito difícil, complicada, por mais que ele faça as coisas, sempre a gente reclamando, criticando, e eu não sei como ele aguenta. Se eu fosse ele, Senhor, eu já teria desistido. Então não deixe ele desanimar, porque se ele desanimar, vai ter muita gente que também vai desanimar. Ok, mas se você olhar assim: Senhor, dá poder, dá autoridade ao meu pastor, para que ele tenha as tuas palavras e tenha a paciência necessária, consola-o nos momentos difíceis. Amém. Você disse tudo o que eu como pastor preciso, não é? A oração específica, irmãos, traz ainda outro benefício. Quando Deus atende, nós testemunhamos a sua operação em nossas vidas e testemunhamos as bênçãos que Deus estende ou derrama sobre as nossas vidas e sobre as vidas pelas quais nós estamos orando especificamente. Eu conheço, tem um irmão que não é desta igreja, somos amigos há muito tempo, e ele tem um caderno de oração, onde ele coloca nomes de pessoas sobre os quais ele ouve que tem necessidade de oração, que ele descobre. Inclusive ele tem ele também entrou nessa lista de intercessão nossa e colocou lá no seu caderno de oração os nomes que estão de acordo com o nome dele, não é? Ele disse: olha, eu não tenho o hábito de falar para as pessoas: estou orando por você, eu botei o seu nome no meu caderno, mas eu já tive muito boas surpresas de pessoas às vezes que não sabem que eu estava ou estou orando por elas, e dizem assim: eu queria falar com você, compartilhar com você com a bênção que eu recebi. Não sabe ele que eu estava orando, né, por essa pessoa. Então essas coisas, irmãos, vão trabalhando na nossa ideia, e esta é uma boa ideia, né? Quem sabe a gente possa aqui, cada um de nós, ter um caderno secreto de oração, no qual vamos colocar o nome das pessoas para orar por elas, a partir desse grupo nosso de intercessão, né? Poderemos começar com o nome daquelas pessoas com as quais nós temos algumas reservas. Sabe aquele irmão, irmã que você acha que é chato para chuchu a beça? Começa com ele. Aquele irmão que você acha pedante, né? Que você acha, começa por ele. Aquele irmão que você nem sabe porque não gosta muito dele, talvez ele nem nada de feito nada, mas talvez porque ele nunca tenha falado com você, ou você acha, né, que ele não falou. Eu já ouvi isso aqui de gente dele: aquele irmão nunca falou comigo. Eu pergunto: mas você já falou com ele? Não, eu já falei. Mas como é que você falou? Tá bom, se isso está acontecendo, ora por ele. Pega o nomezinho dele, começa a orar por ele. Peça a Deus que você comece a amá-lo. Porque essa, irmãos, é a saída para tantas coisas complicadas. E de repente você vai descobrir, não é? Ele não é nada disso do que você está pensando. É de suma importância orarmos pelos outros, uns pelos outros. A Bíblia nos ensina isso, a orarmos uns pelos outros. Quando virmos as necessidades das pessoas, e algumas pessoas, vamos orar por ela. Quando soubermos que aquela pessoa está sofrendo, vamos orar por ela. Nesse caso, é bom, irmãos, que as pessoas saibam, né? Você até tem orado por elas. Um amigo que eu falei não tem o hábito de não falar, mas se elas souberem que você está orando, elas podem se sentir bem, né? Quantos aqui tiveram a ideia de repente, pegar essa lista de oração, de intercessão que nós temos, né, para usar, e se comunicar com essas pessoas? Eu quero falar com elas e dizer: olha, estou orando por você, estou orando por você. Pode ter certeza, irmãos, faz bem. Quando uma pessoa enferma, doente, sabe que tem alguém orando por ela.
Como foi bom quando a minha filha entrou naquela situação de internação, de estado grave, e chegavam, né, pelo meu WhatsApp inúmeras pessoas, estamos orando pela Raquel, estamos orando pela Raquel. Conforta a gente, irmãos, dá segurança, dá descanso, né, porque a gente sabe que não está sozinho na luta, está navegando junto com os outros irmãos. Quando nós pedimos a Deus de uma forma bem específica, para que participe da nossa vida, isso dá a Deus a chance de nos ensinar como é que nós podemos mudar a nossa maneira de ser. Quanto mais específicos forem os nossos pedidos, mais alertas estaremos e mais facilmente nós poderemos realmente perceber quais são as respostas divinas às nossas necessidades. Sermos específicos em nossas orações é poder pedir de forma correta. Por isso é preciso que a gente ore sabendo que Deus conhece todas as nossas necessidades, Ele conhece tudo que nós precisamos. Jesus disse isso em Mateus: o Pai de vocês sabe do que vocês têm necessidade antes que vocês peçam. Talvez venha a pergunta, quase impossível de não ser feita: então para que eu vou orar, né? Para que eu tenho de orar? Para que eu e você descubramos, irmãos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que eu e você saibamos o que é que Deus quer da nossa vida, da vida por quem você está orando, em relação àquilo que você está pedindo a Ele, para que Deus nos faça ver que a porta pela qual nós devemos entrar, de repente já está aberta e nós ainda não percebemos. A oração é para mudar a minha vontade, não a vontade de Deus. Mas para mim, irmãos, a maior resposta que existe a essa pergunta: se Deus já sabe de tudo antes que eu peça, por que eu tenho que orar? Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus sabe de tudo que eu preciso, mas eu não sei. Então, quando eu peço, Deus começa a me mostrar o que eu preciso ver. Começa a me ensinar o que eu preciso aprender. Porque quantas vezes, irmão, nós estamos orando por uma situação que está nos machucando, que está nos fazendo sofrer, e à medida que a gente vai orando, a gente começa a descobrir que a gente tinha de ser mudado. Quantas vezes queremos mudar os outros, que os outros mudem, mas descobrimos que nós também precisamos ser mudados. Isso começou a acontecer por quê? Porque nós começamos a orar. Então o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e vai dizendo: bem, mas é preciso que também aconteça isso, aquilo e aquilo outro na sua vida. Temos de aprender a nos colocar à disposição de Deus. Muitas vezes nós nos importamos apenas com os nossos planos e desconhecemos o que Deus tem para nós. Não raro, Deus, em sua misericórdia, nos faz aguardar a resposta até que aprendamos a pedir o que precisamos para nós. Tem um exemplo da Ruth Graham, a esposa do pastor Billy Graham, ambos já estão no céu com o Senhor, mas eu achei maravilhoso esse exemplo, quando ela disse assim: olha, felizmente, Deus não atendeu a todas as minhas orações, felizmente, porque se Ele tivesse feito isso, eu não teria me casado com o Billy Graham. Sem dúvida ela pediu antes de conhecer para casar com alguém, e Deus disse não. E ela depois conheceu o pastor Billy e casou-se com ele. Deus deseja, irmãos, nos conceder muitas bênçãos maravilhosas, mas nós temos de pedi-las, sabendo por que vamos pedir o que estamos pedindo. A Bíblia diz, ela diz que nós pedimos e não recebemos, Tiago diz isso, porque nós pedimos por razões egoísticas. Por exemplo, quando nós pedimos a Deus para nos curar de uma doença, por que estamos pedindo isto? Unicamente porque não queremos mais sofrer, o que é até justo. Sofrer é sofrimento, sofrimento é coisa muito ruim, mas o pedido que agrada a Deus, irmãos, é aquele que diz lá do fundo da alma: sara-me, Senhor, para que eu não tenha mais dor, mas para que também, curado, eu possa ajudar os outros que estão sem saúde, para que eu visite os que estão doentes, para que eu ajude os necessitados, para que eu possa levar consolo e conforto aos que estão sofrendo. Então, para evitarmos as vãs repetições, observemos: se o meu pedido de oração é justo e benéfico para todos os interessados,
se o meu pedido está em harmonia com a palavra de Deus, que a palavra diz, irmãos, peçam tudo o que vocês quiserem e vocês receberão. E aí o povo entra em crise. Mas eu estou pedindo e não estou recebendo. Vocês pedirão e receberão, é outra parte, quando a minha palavra estiver em vocês. Se a palavra do Senhor não estiver em nós, irmãos, não vamos receber. Por quê? Porque você não vai pedir certo. Você não vai pedir da maneira como tem que ser pedido. Você não vai pedir pelas razões que precisam estar em você e em mim, para que a gente possa pedir o que a gente precisa. Se o meu pedido em meu favor mesmo tem a ver com aquilo que eu tenho a capacidade para fazer, será que quando eu peço coisas para mim, para me abençoar, eu penso em que se a resposta de Deus for como eu quero, eu vou conseguir trabalhar aquilo? Às vezes nós pedimos, irmãos, Senhor, me dá isso, me permita que eu seja assim, mas você já olhou para você para ver se você pode ser daquele jeito que você quer ser, ou que você acha que pode ser? Por que não dizer ao Senhor, Senhor, faça comigo o que o Senhor quer que eu tenha que ser? Se o meu pedido ao ser atendido realmente vai contribuir para a minha intimidade com Deus, para a minha consagração à obra de Deus, me tornando uma pessoa mais fiel à causa de Deus e à minha igreja, me tornando bênçãos para outras pessoas. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de alguém, acho que ligado à Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi o reverendo, foi o Amantino Vassão, que uma vez contou essa história de um paroquiano dele, de um membro da igreja dele, e que ele, nas reuniões de oração, ele sempre dizia isso: eu vivo uma vida muito difícil, Senhor, eu preciso melhorar a minha vida, eu não tenho dinheiro, meu dinheiro não dá para nada. Senhor, eu queria ter um pouco mais. E Deus começou a abençoá-lo. Ele era um bom mecânico, né? E começou a prosperar, e começou a ser procurado, e começou a ampliar a oficina, e mudou de lugar, e comprou outra oficina, e foi contratando pessoas, e aí começou a não vir mais à igreja, porque não tinha mais tempo, né? Não tinha mais tempo, começou a ficar sem tempo. E alguém perguntava: pastor, cadê o irmão fulano? Eu até falei com ele, mas ele disse que está muito ocupado, né? Aí também isso começou a deixar de vir as reuniões de orações. Daqui a pouco, depois passou a não vir mais os domingos. E aí o professor foi saber por que ele não estava vindo mais aos domingos. Porque ele começou a ficar muito importante, não é? E começou a se juntar com empresários de outras empresas, e aos domingos era o dia dos encontros, para os almoços, e aí era a vida social, né? Precisava ser levado, não tinha mais tempo para vir aos cultos aos domingos. A coisa começou a, como diz o povo aí fora, a desgringolar, começou a dar errado, começou a dar problema, e ele começou a cair e perder as coisas, e aí ele começou a voltar aos domingos, dos domingos ele voltou às quartas-feiras, mas agora ele tinha uma outra forma de pedir: Senhor, tem só misericórdia de mim, me dá o que eu preciso para viver, mas nada que vai me afastar do Senhor, eu não quero mais. Não voltou a ser o que era, mas voltou a ter uma vida digna, né? Mas nunca mais deixou de fazer parte da vida da igreja. Isso acontece com crentes, tá? O pessoal aí fora, pode ser que sim, pode ser que não. Nem acontece todas as vezes, mas às vezes Deus tem que fazer isso, porque nós pedimos, insistimos, mas nós não estamos preparados para aquilo, para ser aquilo que nós achamos que nós podemos ser. Mas orar de forma objetiva, não usando de vãs repetições, implica em agir. Na palavra oração, irmãos, há a palavra ação. A oração é ação de Deus, mas também é nossa ação. Jesus nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vejamos, ele não estava dizendo que nós devemos esperar que caia o maná do céu em nosso prato. Afinal de contas, as Escrituras declaram que aquele que não quer trabalhar também não deve comer. 2 Tessalonicenses 3,10. Não está dizendo que aquele que não pode trabalhar, então também não coma. Não, aquele que não quer trabalhar. O que Jesus estava dizendo é: dá-nos a oportunidade de ganhar o pão nosso de cada dia. Deus não abençoa os preguiçosos. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, né? Está lá no livro Provérbios. Em boa parte das situações da vida,
somos nós que temos de fazer as coisas acontecerem. Deus é para fazer as coisas acontecerem da forma como elas devem acontecer. Mas quem tem que começar a fazer as coisas acontecerem somos nós. A oração sem ação é presunção. Quando nós oramos, nós devemos fazer como o agricultor, que sabe que só irá colher se plantar. Nessa nossa falta de cuidado com a oração, que para muitos se tornou numa espécie de varinha mágica, que é como todas as varinhas mágicas, um conto de fada somente, uma lenda. E eu fico pensando, irmão, se o céu não está cheio de respostas que eram para ser dadas, mas não foram dadas, não estão sendo dadas, que os pedidos não estão sendo feitos da forma objetiva, motivados pelo desejo de sermos abençoados, mas para nos tornarmos também em bênçãos, fazendo para outros as coisas de Deus acontecerem, não só em benefício nosso, mas para o benefício de todos. É por isso, irmãos, que a palavra diz que nem orar como convém nós sabemos. E é por isso que nós precisamos da intercessão do Espírito Santo de Deus, que às vezes tem que gemer por nós por causa disso, porque nós precisamos, nós estamos pedindo, mas não estamos sabendo como pedir, para que Deus possa dar a resposta que Ele quer dar, que é a que nós precisamos receber. Ninguém é mestre em oração, não pensem que eu não estou enquadrado em tudo que eu acabei de falar, estou enquadrado nisso aqui tudo. Muitas vezes eu sei que não recebo porque não pedi, como devia pedir, esqueço-me da preocupação que preciso ter pelos outros, não é? Mas a gente entende que precisa aprender, porque a vida cristã é um aprendizado sem fim, até o fim dos nossos dias aqui. Mas hoje estamos nos reunindo para a oração e nós queremos sair daqui, voltar para as nossas casas com a certeza de que não perdemos o nosso tempo, que as orações que foram aqui colocadas, que nós acompanhamos, à medida que elas foram enunciadas, né, e anunciadas pelo irmão dirigente, nós as recebemos em nossos corações, nós as trabalhamos em nossas mentes e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, elas subiram até o trono da graça de Deus e foram sendo respondidas. Vamos ter certeza disso, irmãos. Um dia, quem sabe, na eternidade, nós vamos saber de orações que foram feitas e que foram respondidas sem que você tivesse a menor ideia, né, de que naquela hora que você estava orando por alguém, estava orando por uma determinada causa, as coisas estavam acontecendo e Deus te ouviu. E Deus ouviu você naquele momento, Deus me ouviu. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E nesse caso que nós precisamos mesmo, todos nós, é da ajuda do Senhor. Amém, amém e amém. Vamos nos despedir, irmãos, então, com a bênção dita, não chamada dos apóstolos. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a bendita consolação e orientação do Espírito Santo de Deus, inclusive para aprendermos a orar, esteja conosco aqui nesse templo, com aqueles irmãos e irmãs e aqueles que nos assistiram pela internet e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém.